Livro de Gênesis, capítulo 35, versículos de 1 a 7, depois versículos 9 a 15. Gênesis 35, versículos 1 a 7, depois 9 a 15. Encontre, compartilhe com alguém a leitura da palavra. Se você não tem um texto, você pode acompanhar a leitura projetada. Está escrito assim, Gênesis 35, 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em suas mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadia as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na cidade, na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. E ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus de infinita graça e bondade, grande é o nome do Senhor, grande é o Deus que nos reuniu aqui nesta noite, e nós estamos plenos de alegria, de satisfação em poder te adorar, em poder reconhecer o Senhor como Deus da nossa vida. Queremos te agradecer por todas as coisas, Pai querido, que o Senhor já tem realizado na vida de cada um de nós. Queremos louvar o Senhor por tua infinita graça, que nos sustenta, que nos conduz, que nos alimenta. E também queremos suplicar por teu amor infinito e verdadeiro, que nesta hora o Senhor se revele a nós, que a tua palavra seja revelada ante os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor, também para compreendermos, para discernirmos aquilo que está escrito. Permita, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos guie nesta hora, nesse processo de iluminação das verdades sagradas, para nossa edificação e crescimento espiritual. Assim fale conosco, nós pedimos, no nome poderoso de teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos digam amém. Louvado seja Deus. Pode sentar-se.
Certamente que a trajetória de Jacó pode ser descrita como Jacó, um fugitivo. Jacó é um homem que constantemente se achava em apuros e precisava fugir das situações em que se metia. Primeiramente foi quando ele trapaceou o seu próprio irmão Esaú e de alguma forma lhe tirou o direito de primogenitura. Esaú ficou tão irado quando percebeu que o direito lhe havia sido tirado, embora ele mesmo tenha sido profano, como diz as Escrituras, em ter vendido, em ter trocado o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Jacó queria matá-lo, Esaú queria matá-lo, e ele então fugiu da casa dos seus pais em Canaã, em direção a Padã Arã, na casa dos seus tios, do seu tio Labão, e ele foi para salvar a vida. Naquele caminho, Deus se revelou a ele, Deus se manifestou a ele, e lhe fez promessas grandiosas. Ele fugiu, encontrou guarida na casa de Labão, e ali ele recomeçou a vida, recomeçou a história de sua vida, construiu uma grande família, e depois de muito tempo, na casa de Labão, ele agora decide voltar. Ele quer voltar para a casa de seus pais, para onde está Esaú, onde havia coisas que precisavam ser resolvidas, coisas que haviam sido deixadas de serem resolvidas, precisavam ser reajeitadas, arrumadas outra vez. E Jacó então pega seus filhos. Agora ele tem 13 filhos, 12 homens e uma mulher, e ele decide voltar para Canaã. Na estrada em que ele vem, algo trágico acontece. Eles se aproximam de um pequenino vilarejo, os siquenitas, na cidade de Siquém, e ali a única filha deles, chamada Diná, é violentada pelo príncipe, o filho do rei daquela cidade, Siquém. Siquém vê Diná, uma jovem bonita, atraente, e ele toma ela, força, ele abusa sexualmente da moça, e então a humilha e a expõe. Quando Jacó e os filhos sabem, entram em alvoroço, em polvorosa. Os filhos querem se vingar, mas Amor, o pai de Siquém, dá um jeito de arrefecer a ira de Jacó e dos filhos, e eles então arranjam um casamento para poder tentar arrumar aquela situação. Diná então casa com Siquém naquela cidade. As pazes são estabelecidas ali, e parece que eles vão ficar um bom tempo em plena comunhão com aquele povo pagão de Canaã. Mas algo trágico acontece. Dois filhos de Jacó irados com o que o Siquém havia feito com a irmã deles. Eles haviam feito um pacto com os moradores de Siquém, que se eles quisessem se unirem as famílias ali, todos os homens de Siquém deveriam se circuncidar. Na verdade era uma estratégia desses dois filhos de Jacó, para de certo modo vulnerabilizar os homens da cidade, e eles terminarem atacando aqueles homens. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando os homens estavam cirurgiados, numa cirurgia grotesca como a da época, e eles estavam no momento mais auge de dor, aqueles dois filhos, Simeão e Levi, entraram sorrateiramente na cidade de Siquém, e passaram a fio de espada todos os moradores, todos os homens. Aqueles dois homens com suas espadas mataram centenas de homens de uma forma cruel, de uma forma brutal e violenta, claro, sem a anuência do pai Jacó. Quando Jacó soube da tragédia, soube da violência, percebeu o perigo em que ele e sua família passaram a correr doravante, porque agora não só os siquenitas, mas todos os cananeus passariam a odiá-los e queriam extirpar-lhe, bani-los da terra. Jacó se acha em sérios apuros. E ele não vê outra saída do que, mais uma vez, fugir. Aqui nós encontramos nesse texto
Jacó, mais uma vez, fugindo da terra de Siquém, da terra dos cananeus, para não ver a sua família ser extirpada da face da terra por um pecado que os seus filhos grosseiramente, violentamente cometeram. Mas é Deus mesmo que aparece a Jacó numa visão. Deus aparece a Jacó e fala a ele essas palavras: levanta-te, Jacó, levanta-te e sobe a Betel, e habita lá em Betel, na cidade adiante, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença de Esaú, teu irmão. Deus chama Jacó e pede para ele sair daquele lugar, para ele ir a Betel, para ele lá construir um altar e ali colocar toda a sua família no altar de Deus. A família de Jacó não estava bem. A família de Jacó estava coberta por iniquidade, coberta por pecados. E Deus então chama Jacó para aquela renovação, para aquele momento de mudança, para que Jacó saia daquele lugar, para que ele o leve a Betel, que ele leve a sua família a Betel, e lá em Betel construa um altar, onde eles ali em família renovariam o pacto, a aliança com Deus. Essa história, meus irmãos e irmãs e amigos, nos ensina pelo menos 3 coisas. A primeira é que é a vontade de Deus que sempre tenhamos nossa família em seu altar. É a vontade de Deus que nós sempre tenhamos a nossa família no altar do Senhor. Deus chama Jacó para que ele vá, para que ele fuja daquela situação embaraçosa, para que Jacó vá até Belém, a fim de construir lá um altar. Aquele era o lugar da adoração. O altar simboliza aqui o altar da adoração, mas não só da adoração, da entrega, do sacrifício, da consagração da vida. O altar representa o lugar onde nós reconhecemos Deus em nossos caminhos, o lugar onde nós reconhecemos a soberania de Deus, o governo de Deus sobre a nossa vida. O lugar é lugar de adoração, é lugar de encantamento com a majestade celestial, é o lugar de vislumbrarmos a glória de Deus. Mas o altar também é o lugar da entrega, é o lugar onde nós somos chamados a nos despirmos de tudo aquilo que atrapalha a nossa relação com Deus. É o lugar onde o nosso ego deve morrer, onde só o nome de Deus deve aparecer. O altar é o lugar do quebrantamento, é o lugar onde os meus pecados são expiados, para que a justiça de Deus se estabeleça sobre a minha vida. Não é que Deus precise, e nunca precisou, nem no passado, nem agora, e nem nunca precisará, de homens que façam altares. Deus não se compraz em sacrifícios humanos, mas é que o altar representa esse encantamento do homem com Deus, mas também representa essa entrega, essa devoção da nossa vida em relação a Deus. É vontade que a minha casa, é vontade que a sua casa, é vontade de Deus que a sua família, que a nossa família esteja sempre construindo e vivendo no altar de Deus, vivendo sempre na presença dEle, como se a todo instante Ele estivesse, de fato está, olhando para nós. Irmãos, nós vemos os lares hoje construindo altares para o Deus mundano, construindo para o mundanismo, o Deus mundano do entretenimento, o Deus mundano dos prazeres, o Deus mundano do cinema, o Deus mundano das vaidades humanas. Os nossos lares precisam voltar a estar sempre, as nossas famílias precisam voltar a estar sempre no lugar correto, que é no altar de Deus. Jacó percebeu que sua família estava em maus lençóis, porque de fato a família dele tinha se embrenhado em situações complicadas, e aquela era uma delas. Mas aquilo era resultado de tanto pecado acumulado no seio da família,
eles tinham saído de Padã Arã, mas eles trouxeram consigo os deuses de Padã Arã. As mulheres de Jacó carregavam consigo os deuses de seu pai Labão, um idólatra. E não é só isso, elas carregavam a cultura pagã de Padã Arã, elas levavam consigo os hábitos pecaminosos de Padã Arã, e levavam consigo a natureza violenta do pecado, que os levou a cometer a atrocidade tão terrível como a que fizeram com os moradores de Siquém. Há muitas famílias atoladas no pecado, há muitas famílias atoladas na violência, atoladas no desrespeito, atoladas na idolatria do mundo, na idolatria dos prazeres. Há muitas famílias atoladas nos deuses desse século, irmãos. E até famílias cristãs, até lares cristãos podem estar vivendo outra espiritualidade que não é a vontade de Deus. Por isso Deus chama Jacó: sobe a Betel, sobe, e lá constrói um altar. Você e sua família constrói um altar para mim. Cada vez que nós adoramos a Deus, cada vez que nossas casas, que nossos lares se tornam um altar para Deus, cada vez que nossos lares exalam o perfume de Deus, cada vez que nossos lares se tornam casa de oração, que nossas famílias se tornam lugares de oração, cada vez que nossas casas se tornam morada de Deus, o mal e a obra do inimigo, ela é expurgada de nossa família. Mas quando nós vamos deixando que todo tipo de sujeira, de pecado, vão se entulhando dentro da nossa casa, e ao invés de nos voltarmos para Deus, nós vamos fazendo vista grossa a tudo aquilo, como Jacó parecia estar fazendo, a tragédia pode ser iminente. Havia muito pecado escondido na família de Jacó, e ele nem sequer se deteve, teve o trabalho de trabalhar todas aquelas questões, e agora terminou diante de uma tragédia, e agora tinha que fugir de Canaã, para não ter a sua família extirpada da face da terra. Em segundo lugar, essa história também nos mostra que para termos a nossa família no altar de Deus, é preciso nós cumprirmos as condições para isso. Há condições muito claras aqui. Deus desafia Jacó a ir a Betel e construir um altar. Antes, porém, Jacó faz algo extremamente importante. Veja só o que ele faz no versículo 2. Então Jacó disse à sua família e a todos os que com ele estavam: lancem fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Jacó desafia os seus filhos, as suas esposas, a sua família, primeiramente a lançar fora os deuses que elas traziam. Algumas delas traziam imagens, esculturas de seu pai Labão, que adoravam. Ali eles trouxeram esses deuses estranhos que estavam carregando consigo, escondido, alienado do próprio Jacó. Jacó diz: lancem fora esses deuses estranhos que há no vosso meio, porque Deus não pode concorrer, Deus não aceita morar numa família onde ele tem que competir com outros deuses, porque ele não quer um lugar na nossa família, ele não quer uma parte da nossa família. Se Deus não é Deus da nossa, totalmente, se Deus não é Deus de toda a nossa família, ele não é de jeito nenhum. Por isso Jacó pede que sua família se livrem dos deuses estranhos que havia entre eles, os deuses domésticos, que são lixos que entulhavam a família e impediam as bênçãos de Deus. Hoje, nossas famílias muitas vezes estão mergulhadas nesses deuses domésticos, desses deuses familiares, que claro, não são imagens de esculturas, nem sempre são, mas são aquelas coisas que roubam a nossa atenção, que consomem as nossas energias e que consomem também os nossos recursos. Por exemplo, o entretenimento, a mídia, as mídias sociais,
as redes sociais. Quantas famílias há que não tem tempo para oração? Quantas famílias há que não tem tempo para o culto doméstico? Quantas famílias há que não tem tempo para dizer: Deus é Senhor da nossa casa? Porque o filho está envolvido com coisas que não agradam a Deus, porque a esposa e o esposo não têm tempo para dialogar e nem para orar. Irmãos, vamos colocar para fora das nossas casas tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que é lixo cultural, tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus, tudo aquilo que não traz satisfação ao coração de Deus. Retirem, disse Jacó, os deuses estranhos. Que Deus estranho nós estamos permitindo que coabite conosco em nossas casas? Jacó também pede que eles se livrem da impureza corporal, que eles se purifiquem suas almas, purifiquem seus corações, que eles se purifiquem suas mentes. Jacó exige que eles purifiquem para que eles pudessem estar no altar do Senhor. Há muitos lares que precisam ser limpos, purificados de sentimentos ruins, por exemplo. Há lares que estão mergulhados na mágoa, esposa que vive amargurada com o marido, marido com a esposa, pais com os filhos, filhos com os pais. Há muitos lares mergulhados no ressentimento. Há muitas pessoas cheias que andam angustiadas, mergulhadas no ressentimento, no ódio, na ira. Há muitos lares envolvidos com a falta de perdão, contaminados pelo ódio, pelo rancor, pela inveja. Nós precisamos purificar as nossas casas de todas essas coisas, para que nós possamos colocá-las no altar do Senhor. Nós não podemos nos aproximar do altar de Deus, nós não podemos dizer que a nossa casa é um altar a Deus, se ainda estamos contaminados com esses sentimentos que causam intrigas. Maridos que transformam o lar, que é um lugar para ser um lugar feliz, um lugar de sofrimento. A Bíblia diz que quem perturba a sua casa herda o vento, herda a tempestade. Há muitos maridos que transformam o lar, que Deus fez para ser um lugar de repouso, de tranquilidade, num lugar de sofrimento, pelas brigas, pelas intrigas que causa dentro de casa. Ah, marido, você vai herdar o vento, você vai herdar a tempestade, você vai ficar só, porque é isso que acontece quando nós deixamos que a impureza do coração humano não regenerado contamine a nossa casa, contamine a nossa família. Será que você, esposa, é uma daquelas mulheres que está mergulhada em ressentimento, em amargura, em coração endurecido, que não sabe perdoar? Será que você, filho, é uma daquelas pessoas dentro de sua casa que precisa de um banho na alma, no coração, um banho de perdão, de cura? Se nós não fizermos isso, irmãos, nossas casas não podem ser transformadas em altar de Deus. Jacó pede que sua família faça uma pureza, na impureza do vestuário deles, em que eles mudem suas vestes, que eles retirem aquelas vestes idólatras e troquem por vestes sagradas. Ah, meus irmãos, quanto do mundo tem contaminado, tem entulhado as nossas casas, do mundanismo, da idolatria pagã, desse mundo perdido. Eu quero convidar você nessa noite a entender que Deus quer que seu lar, que sua família, que sua casa se torne um lugar onde Ele possa habitar, onde Ele é adorado. Mas eu quero convidar você também a lançar fora tudo aquilo que não é Deus de verdade da sua família, porque Deus não quer um lugarzinho no final do dia, Deus não quer um lugarzinho no final da nossa hora, Deus não quer um lugarzinho no final do nosso dinheiro, Deus não quer um lugarzinho pequeno no nosso coração, nada menos do que o primeiro lugar da nossa vida interessa ao Senhor. A idolatria transtorna o ambiente doméstico, a idolatria transtorna a família,
e vai causar tragédia. E foi isso que aconteceu com a família de Jacó. Aqueles jovens se encheram de amargura, de ira, de revolta, e terminaram cometendo um crime 1000 vezes pior do que foi acontecido com a irmã deles. Jacó não soube tratar, Jacó não leu aqueles corações que estavam amargurados, Jacó não percebeu. Deus não podia tolerar tamanha maldade dos corações. Pais, eu peço-lhes que olhem, leiam seus filhos, vejam o que os filhos estão sentindo, leiam os corações deles. Pais, não percam a atenção, não percam o filho de nenhum momento da atenção. Leia as angústias da sua filha, leia as angústias do seu filho. Marido, olhe nos olhos da sua esposa e perceba o mal antes que ele aconteça, a insatisfação, a tristeza. Há mulheres que andam insatisfeitas com a vida que tem com o marido, e o marido nem sequer percebe, porque ela se desincumbe de suas responsabilidades, mas o faz por mero dever. Há esposas que não conseguem perceber que o coração do marido está distante dela, muito distante, e quando elas se dão conta, ele já tem feito algo muito pior. É preciso que o Espírito Santo de Deus nos ensine a trabalhar essas questões dentro da nossa casa, a não permitir que essas contaminações arruinem os relacionamentos familiares, meus irmãos, e destruam a nossa família. Em terceiro e último lugar, essa história também nos ensina que as bênçãos de termos nossa família no altar do Senhor. Jacó desafiou sua família a se purificar, a lançar fora os deuses, a mudar as vestes, e eles pegaram todos aqueles deuses falsos, pegaram as argolas, os enfeites das mulheres, e enterraram todos debaixo de uma árvore, e ali sepultaram, dizendo: nós não queremos mais vocês, e subiram em direção a Betel, que quer dizer luz, e lá em Betel, eles fizeram um grande altar ao Senhor, e arrependidos, adoraram o Deus eterno. E quando fizeram, irmãos, três coisas extraordinárias aconteceu. A primeira coisa foi uma elevação do nível espiritual da família. A própria indicação de Betel, subir a Betel, significa isso. Havia, na verdade, um desejo de Deus de uma elevação do nível da espiritualidade da família de Jacó, que estava extremamente baixo. Betel representava a presença de Deus, o lugar onde Deus outrora havia se revelado a Jacó. Voltar para aquele lugar era como voltar para a primeira experiência de aparecimento, porque foi ali onde a primeira vez Jacó havia sonhado, havia tido uma revelação, uma manifestação de Deus. Voltar a Betel significava voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras experiências de conversão, às primeiras experiências de iluminação, às primeiras experiências da revelação da glória de Deus. Quando Jacó volta a Betel e volta a construir o altar a Deus, Deus está dizendo para ele que ali ele vai elevar o nível espiritual de sua família. Irmãos, nós estamos preocupados com tanta coisa no dia a dia. Nós nos preocupamos com a saúde dos nossos filhos, nos preocupamos com o que eles vão comer, nos preocupamos com a segurança deles, nos preocupamos com o futuro deles, o que eles vão ser amanhã. Mas poucos pais, inclusive pais cristãos, têm um pingo de preocupação, um pouco de preocupação com a espiritualidade dos seus filhos. Às vezes o garoto está dentro de casa desviado, às vezes a menina está dentro de casa e vem à igreja sem o menor desejo, não lê a Bíblia, não ora, não tem nenhum contato com Deus, não tem nenhuma relação com Deus, e os pais não percebem isso, e não se preocupam com isso.
Queridos, não adianta nós deixarmos os nossos filhos, deixarmos aqui nesse mundo uma plebe, uma geração de pessoas ricas, poderosas, mas distantes de Deus. Prefiro que meus filhos sejam pobres, que eu parta para esse mundo, mas que eu os deixe nesse mundo amando o Senhor, servindo ao Senhor, do que serem donos do mundo, mas terem um coração rebelde e cruel e afastados de Deus. Quero que meus filhos amem a Deus, e até muito mais do que eu amo, e até muito mais do que eu sou capaz de amar, mas eu tenho certeza que tudo isso depende daquilo que eu vou deixar para eles, do meu trabalho, da minha preocupação, do meu esforço. Preocupa-me saber se meu filho orou naquele dia, preocupa-me saber se meus filhos estão lendo a Bíblia, preocupa-me se a igreja é algo prazeroso para eles, se a espiritualidade deles está bem, tanto quanto a saúde física, tanto quanto a preocupação com os estudos, porque eu não quero descendentes de barriga cheia, de bolso cheio, mas de alma vazia. Eu não quero descendentes que tenham um futuro material na terra e tenham como destino eterno o inferno, porque não amam o Senhor nosso Deus. Jacó não viu o mal que estava no coração daqueles filhos, e quando ele percebeu, eles já tinham cometido algo muito difícil, e Deus diz: levante-se e vá a Betel, eleve o nível espiritual da sua casa, eleve, meu irmão, o nível espiritual da sua família, seja um sacerdote, faça o culto doméstico, lidere a sua família no amor a Deus, seja exemplo de amor a Deus na sua casa, na sua família. Tem marido, até marido que não é crente, que muitas vezes manda o filho para a igreja, e quer que os filhos sejam criados na igreja, para que eles amem a Deus, para que eles sejam boas pessoas no futuro, quando ele mesmo não quer vir à igreja, quando ele mesmo não quer saber de Deus. Recordo-me de uma pessoa da nossa comunidade que de vez em quando vem até hoje, deixa o filho aqui na escola dominical, deixa o filho no culto, mas vira as costas da igreja e vai embora. Só por um milagre essa pessoa pode se criar e escolher Deus, porque aqui ela tem uma forma de ver a vida, mas em casa ela tem uma mãe, um pai que não quer saber de Deus, não quer saber de Deus. Não diga para os seus filhos o que eles têm que fazer, faça com eles. Não diga que seus filhos devem amar a Deus, ame e seja exemplo para eles. Não diga que seus filhos têm que ler a Bíblia e orar, leia e ore para exemplo deles. Não diga que seus filhos têm que amar a igreja, e a igreja, não, venha com eles. Há muitos pais que mandam os filhos para a igreja, não mande, venha, sirva a Deus. Uma outra bênção que Deus deu a Jacó, pelo fato dele estar com sua família no altar de Deus, é que Deus protegeu a sua família da revolta dos cananeus. Verso 5 diz: e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades, que eles eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Os cananeus ficaram revoltados com o que a família de Jacó fizera, mas não tiveram coragem de persegui-los, porque Deus havia incutido medo no coração deles para proteger. Há muitas famílias desprotegidas, irmãos. Há muitos lares descobertos, há muitos lares sem cobertura espiritual, porque os membros não oram, porque os líderes da casa não buscam a Deus, porque o pai, a esposa, a mãe não busca a Deus. A família está desprotegida, a família está descoberta. Quando Jacó se volta para Deus e vai para Betel, Deus vai na cobertura dele, e à medida que ele vai passando pelo meio da terra dos cananeus, o povo vai tendo pavor deles, medo deles, porque Deus havia posto a sua mão sobre eles. Ore para Deus guardar sua esposa, ore para Deus guardar seu marido,
Ore para Deus guardar sua filha, que está na universidade, cercado de pagãos, de pessoas incrédulas que criticam, que perseguem. Ore para que Deus proteja o seu filho, rapaz, que sai de casa todos os dias para a escola, para um mundo tão pagão, tão revoltado, tão rebelde, tão idólatra, que não compreende, que persegue, que critica. Ore para que Deus ponha sua mão sobre sua casa, para que as tragédias que o mundo enfrenta, como o adultério, como a destruição do lar, como a gravidez precoce nos filhos, não aconteça na sua casa. Ore, meu querido irmão, ponha sua família no altar, porque quando os pais estão de joelhos, a família estará de pé. Amém? Quando os pais estiverem de joelhos, a família estará de pé. Deus multiplica o favor dele sobre a família de Jacó, e no verso 9 diz: vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Deus renovou todas as promessas que havia feito a Jacó, e diz para ele que ele será uma bênção, que Deus vai dar tudo aquilo que prometeu a Abraão, a Isaque, dará a ele, e refaz a aliança com ele. Uma família no altar é uma família que se aproxima de Deus e que experimenta os propósitos de Deus para ela. Uma família no altar é uma família que se enche da vontade de servir a Deus e de viver a vontade de Deus. Eu quero encerrar essa reflexão perguntando a você, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, minha amiga, eu pergunto a você: sua família está no altar de Deus? Você tem colocado sua família no altar do Senhor? Você tem se esforçado para que sua família esteja no altar da vontade do Senhor? Você tem sido um homem preocupado com a espiritualidade da sua casa? Você tem estado preocupado em que os seus filhos amem a Deus? Você tem dado esse exemplo ao Senhor? Como está a espiritualidade da sua casa? Sua família está no altar de Deus? Se ainda não, hoje eu quero encorajar você a fazer isso. Eu quero encorajar você, desafiar a você a colocar a sua família, o seu lar, a sua casa no altar do Senhor, e dizer: Deus, eu quero que o Senhor encha a minha família, e cuide da minha família, e guarde a minha família. Eu quero que o Senhor seja o Deus da minha casa. Eu quero que a minha casa seja um altar de adoração a